Por onde começar uma pintura? Você já teve essa dúvida? Talvez essa seja uma dúvida mais comum, porque ao olhar para a cena, você olha um todo, você vê muitos detalhes, as cores, a sombra, a luz, e aí fica a dúvida: aonde eu começo? Porque nessa pintura eu quero mostrar uma forma diferente de pensar, porque eu não comecei pela porta, eu comecei pela luz. Nesse vídeo, falo sobre foco, mas não um ponto de luz isolado. Aqui eu falo como conduzir o olhar, porque toda pintura precisa de uma direção, precisa de uma porta de entrada. E veja que eu não comecei pela porta, eu comecei pela luz. Eu sou a Cris Fonseca e aqui eu te ensino luz no pastel seco de verdade. Como você sabe por onde começar uma pintura? Já parou para pensar nisso? E na verdade, é que muitas pinturas parecem confusas antes de começar, porque tentamos resolver tudo ao mesmo tempo. Porta, parede, sombra, detalhes. Mas aqui eu ignorei tudo isso. Eu comecei pela luz, porque ela conta a história. Antes de existir a porta, já existia uma sensação. Eu imaginava uma luz atravessando a escuridão. Uma luz que convidava o olhar a entrar. E por isso comecei por ela. Não comecei porque seria mais fácil, mas porque ela é a razão dessa pintura existir. Quando sabemos a razão principal, aí fica mais fácil escolher o resto da pintura. Aqui, a luz se tornou o centro da pintura. Depois é que veio a porta. E ela não é o assunto principal, ela existe para revelar a luz. Ela serve de moldura, uma fronteira entre o que vemos e o que imaginamos. Aqui a ideia era preservar a sensação de mistério. O que existe do outro lado? Não sabemos. E é justamente por isso que continuamos olhando. E as paredes surgiram como um espaço para a luz respirar. Muitas vezes pensamos que o foco nasce da luz, mas muitas vezes ele nasce do que acontece ao redor dela. As paredes são escuras, mas não estão vazias. Elas estão preparando o olhar. Os azuis, os cinzas, os violetas, os tons esverdeados ajudam a criar contraste e silêncio. Sem esses tons, a luz perderia força. E você pode perceber que a luz não para na porta. Ela atravessa o ambiente, no chão, nas paredes. É ela que conduz o nosso olhar na pintura. A luz liga o observador à história sem precisar contar nada. E se você também gosta do estudo da luz no pastel seco, já deixa o seu like. E aqui, o pastel seco, ele entra para direcionar a luz. E pastel seco não é apenas esfumado por esfumar ou camadas por camadas. E aqui a textura não é um erro, é construção. E é exatamente isso que está acontecendo aqui, com giz marrom, amarelo, laranja, laranja avermelhado. E veja que eu não esfumo agora, eu estou conduzindo as camadas. E quando eu esfumo com muita leveza. Quando você só esfuma, você perde forma. Quando você direciona, você cria luz. A cor não é para ser anulada. É a relação que cria luz. Aqui eu deixo a cor respirar. Sem contraste, não existe formas. E não é a luz que destaca, é o contraste. Percebe que não é sobre o que pintar, mas sim como conduzir o olhar? Ou seja, sobre o que você enxerga? Você percebeu que pintar a luz é muito mais observar do que desenhar? Comente aqui, eu quero saber. E eu amo o pastel seco, porque ele é pigmentado e em cada toque a luz se revela. Pastel seco é uma conversa entre luz, pigmento e papel. Aqui eu uso o esfuminho para depositar a textura ao meu favor. Eu arrasto a cor e crio movimento. Veja que aqui eu não apago,
eu conduzo o pigmento. Veja como o olhar, ele entra pela abertura da porta, desce pela faixa de luz e percorre a pintura sem esforço. E o interessante é que para fazer essa luz passar por trás da porta, eu não estou usando linhas desenhadas. Eu estou usando contraste, bordas e temperatura. E veja que o contraste aqui não é extremo. Eu não estou usando branco e muito menos o preto. Eu uso alguns tons quentes, alguns tons frios, algumas áreas eu deixo aparecer mais, algumas áreas eu deixo desaparecer. Esses feixes de luz são quentes, então eu uso laranja, amarelo ouro, vermelho. Mas eles aparecem ainda mais luminosos porque estão cercados de violeta, azuis esverdeados, cinzas. Percebe como a sensação da luz vem da temperatura? Se eu desenhasse cada feixe de luz com bordas rígidas, um risco, eles pareceriam objetos, mas a luz não trabalha assim. Ela se espalha e perde força aos poucos. Quando a luz atravessa um ambiente, ela não desenha linhas. Ela dissolve bordas, cria transições. E é isso que deixa a pintura parecer mais viva. E veja como eu uso o esfumador aqui apenas para dar uma mistura suave entre os tons, para que algumas áreas sobressaiam e outras não. Algumas texturas eu deixo aparecer mais, outras eu suavizo lentamente. E o pastel seco é perfeito para fazer essas transições de camadas. E aqui eu puxo intencionalmente um brilho maior debaixo da porta e alguns raios de luz, alguns feixes mais luminosos para fora, em direção à parede. E vejam que eles são usados com os tons quentes. Agora surge o segundo elemento, o gato, que traz um mistério à pintura. Ele não é o foco principal, mas ajuda a sustentar a história. Agora existe uma pergunta: o que existe além daquela porta? O gato observa e nós observamos junto com ele. Será que vem alguém? Será que ele está observando apenas a luz? Será que ele tem um brinquedo do outro lado? Veja que o gato é preto, mas eu não estou usando preto. Eu estou usando tons quentes e frios ao mesmo tempo. O lado voltado para a luz recebe tons mais quentes. Já o lado voltado para a sombra recebe tons azuis, cinzas, violetas. E o maior erro numa pintura é enxergar a cor como se nela não houvesse luz. O interessante é que essas variações de temperatura ajudam a dar vida ao objeto sem ter a necessidade de colocar muitos detalhes. Quando observamos com mais atenção, percebemos que a luz está constantemente alterando a cor. E talvez isso resuma toda essa pintura. Aqui eu não construí nenhum elemento isoladamente. A luz influenciou a porta e a porta influenciou as sombras. As sombras influenciaram o brilho no chão e o gato passou a existir por causa da luz. Quando eu comecei a pintar, eu não estava pensando na porta, nem na parede, nem no gato. Eu estava pensando na luz, pois ela é o protagonista. Muitas vezes travamos porque tentamos resolver tudo ao mesmo tempo. Mas toda pintura tem algo que importa mais. Uma ideia, uma intenção, uma história para contar, uma porta de partida. Nessa pintura, tudo nasceu da luz. A porta, o brilho no chão, o gato, tudo veio depois. Talvez a pergunta mais importante antes de começar uma pintura não seja perguntar por onde eu começo, mas o que realmente importa nessa cena? Então essa pintura, ela fala sobre escolhas e não apenas sobre uma porta.
E se eu não soubesse escolher o caminho correto, eu poderia ter me perdido nos detalhes da madeira da porta, nos detalhes da pelagem do gato, ou em cada pequeno elemento da cena. Mas eu pintei já com uma pergunta em mente: o que realmente importa aqui? E a resposta era sempre a mesma: a luz. Foi ela que guiou as cores, foi ela que criou os contrastes, foi ela que criou a atmosfera e foi ela que deu sentido a todos os outros elementos. Nesta pintura, foi a luz atrás da porta e todo o resto nasceu a partir dela. Agora que a pintura está pronta, perceba que ela fala de algo muito maior do que uma porta. Ela fala sobre intenção. Eu poderia ter começado pela parede, pelo gato, mas nenhum desses elementos era motivo para ela existir. Mas a luz sim. Você gosta de conteúdos de luz, atmosfera no pastel seco? Se inscreva no canal para continuar recebendo mais vídeos como esse.